Bom dia, bom domingo a todos. E estamos aqui. Não é porque não é domingo que não vamos continuar com o nosso compartilhar. E hoje estamos no 7º capítulo do livro Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Até aqui chegamos na metade, são 15 capítulos. E até aqui, você que está acompanhando, que está respondendo as questões, tenho certeza que já conseguiu analisar, avaliar muita coisa aí da sua vida, não é mesmo? Então, vamos dar sequência aqui no capítulo 7, que tem por título Recuperando o Tempo Perdido. Será que é possível recuperar o tempo perdido? O que vocês acham? Vamos ver o que acontece aqui nesse capítulo. Quais as informações que nós temos a esse respeito. Vamos lá. Eu iria retomar a conversa com aquele jovem alguns dias depois. Nesse meio tempo, pus-me a reunir algumas ideias sobre o que eu tinha aprendido nos últimos anos com relação ao assunto e que haviam me ajudado a acertar melhor a vida. Quais tinham sido as lições que eu aprendera com meus próprios erros ou em consulta a outras pessoas, assim como fazia agora aquele jovem que viria conversar comigo. E quanto mais analisava as coisas que aprendera, mais me convencia de que é muito importante aprender a controlar o tempo, o mais cedo possível. Coloquei essas ideias no papel e percebi que, na verdade, tratava-se de alguns princípios básicos. Mas enquanto não aprendêssemos a dominá-los bem, o problema do descontrole do tempo seria muito sério e potencialmente frustrante. Então, quando me preparava para a entrevista, dei a esses princípios que descobri o nome de Leis de MacDonald sobre o descontrole do tempo. E aqui ele traz, então, algumas leis, né, que ele intitula de leis sobre o descontrole do tempo. E a primeira lei, né, que ele percebeu ali que seria importante é: quando não controlo o tempo, tenho a tendência de aplicá-lo em áreas nas quais sou mais deficiente. Como eu não havia definido claramente os contornos da minha missão no início do meu trabalho, e como não tinha sido bastante rigoroso com minhas deficiências, percebi que, de um modo geral, empregava muito tempo nas coisas em que eu não era eficiente, ao passo que ia deixando para depois aquelas que sabia fazer bem. Então, por que é que, quando mais jovem, eu empregava cerca de 3/4 do meu tempo em atividades administrativas e reservava pouco tempo para estudar e para preparar meus sermões? Porque quando não temos controle do tempo, temos a tendência de aplicá-lo em nossas deficiências. Como eu sabia que tinha facilidade para pregar e mesmo com pouca preparação podia entregar um bom sermão, não estava dando tudo o que podia no púlpito. É isso que acontece quando não fazemos uma análise bem feita dessa questão, quando uma atitude drástica em relação a ela. E, na verdade, é geralmente isso mesmo que acontece conosco, né? Quando a gente sabe que sabe fazer alguma coisa, você não se preocupa muito com aquilo. Agora, quando você tem que fazer alguma coisa que não tem tanta facilidade, a gente acaba precisando de mais tempo para aquilo. Mas daí vem a pergunta, né, que aqui ele logo vai explicar. Eu preciso me decidir. Ou eu faço aquilo que eu sei e faço bem feito e sempre me aperfeiçoo mais, ou eu fico gastando meu tempo em coisas que talvez não caberiam a mim fazer, né?
Continuando. Tomei a decisão de delegar a parte administrativa da igreja a um outro pastor competente. A princípio não foi fácil, pois estava sempre querendo influenciar em todas as decisões, dar palpites em todos os assuntos. Mas deu certo. E assim que consegui confiar inteiramente nesse pastor administrador, pude redirecionar a maior parte de minha energia para atividades que posso realizar com mais eficiência. Segunda lei que ele percebeu, segundo princípio aqui. Quando não controlo o tempo, posso deixar que as pessoas mais dominadoras do meu círculo de amizades assumam o controle dele. Existe um conhecido chavão que diz o seguinte: Deus o ama e tem um plano para a sua vida. Aqueles que não estão controlando o seu tempo sabem que se poderia dizer o mesmo de alguns indivíduos dominadores. Além disso, sendo jovem, queria agradar a todo mundo. Deste modo, por falta de organização, não apenas eu ficava sem a melhor parte do meu tempo, mas também minha família era privada de minha companhia e de momentos preciosos que deveria dedicar a ela. E isso aconteceu durante algum tempo. As pessoas de temperamento forte tinham mais controle do meu tempo do que eu mesmo, pois eu não tomava a iniciativa de aplicá-lo antes que elas aparecessem. Terceira lei. Quando não controlo o tempo, perco-o para todas as emergências. Somos governados pela tirania da urgência. Aqueles que têm responsabilidades de liderança, seja no lar, na profissão, na igreja, estão sempre sendo abordados por eventos que exigem atenção imediata. Certa vez, num sábado à tarde, nosso telefone tocou e, quando atendi, houve uma voz de mulher do outro lado da linha, parecendo bastante nervosa. Preciso vê-lo imediatamente, disse ela. Assim que se identificou, reconheci que era uma pessoa que ocasionalmente visitava a nossa igreja, mas eu mesmo nunca falara com ela. Por que razão quer conversar comigo? Indaguei. Essa pergunta era muito importante. Uma das que aprendera a fazer depois de haver cometido muitos erros. Se isso tivesse acontecido alguns anos antes, quando eu era jovem, teria cedido logo às suas pressões e combinado para encontrar-me com ela dali a 10 minutos em meu gabinete, mesmo que tivesse planejado passar aquelas horas com a família ou estivesse estudando. Meu casamento está prestes a desfazer-se, disse ela. E quando foi que a senhora notou que isso estava para acontecer? Perguntei em seguida. Terça-feira passada, explicou. Fiz outra pergunta. Há quanto tempo esse processo de rompimento vem se dando? E a resposta que ela deu foi simplesmente incrível. Isso vem se dando há uns 5 anos. Consegui disfarçar e não respondi o que pensei no momento. Mas, se isso já vem se dando há 5 anos e desde terça-feira você sabia que isso ia acontecer, por que é tão urgente que converse comigo agora neste momento? É que tenho a tarde livre hoje e achei que seria uma boa ocasião para conversarmos. Se eu estivesse vivendo à base da terceira lei, teria cedido ao pedido dela para falar comigo imediatamente. Mas àquela altura da vida já estava com meu tempo todo bem distribuído, e então respondi o seguinte: percebo que você está realmente com um problema muito sério, mas vou ser muito franco. Tenho que pregar 3 vezes amanhã e estou com a mente toda concentrada nisso. E como disse que já está vivendo esse problema há vários anos, e como já teve muitos dias para pensar em sua situação, sugiro-lhe que ligue para mim na segunda-feira. Aí iremos combinar uma hora em que minha cabeça esteja em condições melhores, mas hoje não vai ser possível. O que acha? Ela achou que era uma ótima ideia e entendeu as razões de eu sugerir essa solução. Quando desliguei, ambos estávamos satisfeitos. Ela porque sabia que mais cedo ou mais tarde iria poder ter a entrevista comigo
e eu porque tinha conseguido ficar com aquela tarde de sábado para me ocupar de questões mais importantes para mim nesse dia. Assim, aquela questão aparentemente importante não tivera poder para transtornar meu planejamento de tempo. Nem tudo que grita mais alto, na verdade, é a coisa mais importante. E olha que interessante esse exemplo que ele deu. Se ele não tivesse programado o tempo dele, né? Se ele não tivesse ali com a agenda dele toda alinhada, ele talvez teria cedido, né? E falado para essa pessoa, tá, precisa ser atendida, é urgente, então vem. E quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente deixa as nossas necessidades, né? Aquilo que a gente talvez já tenha planejado para atender uma necessidade de um outro e que às vezes nem é tão urgente assim. Então, olha como é importante a gente estabelecer prioridades na nossa vida, e muito importante também, na questão assim mais de trabalho, é colocar isso no papel, né? Ter ali realmente uma agenda, papel ou hoje em dia celular, que seja, né? Porque daí você tem ali logo algo concreto para falar para a pessoa. Ó, não posso, por isso, minha agenda já tá comprometida nesse momento. Facilita muito a nossa vida, né? A quarta lei. Quando não controlo o tempo, acabo aplicando em atividades que buscam o reconhecimento público. Em outras palavras, quando não temos um planejamento de tempo, temos a tendência de empregá-lo em eventos que nos tragam os elogios e reconhecimentos mais imediatos. Pouco depois que eu e minha esposa nos casamos, descobrimos que se nos dispuséssemos a cantar duetos ou solos em reuniões, receberíamos muitos convites para banquetes e outros tipos de reunião. Era muito agradável receber o aplauso das pessoas, conquistar popularidade, mas o fato é que a música não era nossa tarefa prioritária. Nossa tarefa era pregar e pastorear, mas infelizmente pregadores jovens não recebiam muitos convites e fomos tentados a fazer exatamente o que as pessoas queriam que fizéssemos. Então chegamos a um ponto em que tivemos de tomar uma decisão. Iríamos dedicar nosso tempo àquilo que as pessoas queriam que fizéssemos, ou iríamos ficar firmes e dedicar todo o nosso tempo e empenho naquilo que era mais importante: aprender a pregar e a dar aconselhamento. Felizmente, conseguimos superar as seduções daquela primeira alternativa e optar pela segunda, e valeu a pena. Aqui ele está falando no caso dele em específico, né? Porque o escritor desse livro era um pastor, então ele dá os exemplos ali da vida, né? Da rotina dele. Mas na nossa vida, quantas vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente deveria fazer para ficar agradando os outros, para ficar fazendo muitas vezes favores, né, pelos outros, ou como ele diz aqui, no intuito de receber um reconhecimento, um elogio, você acaba desviando totalmente do seu foco principal. Isso é muito sério, porque às vezes a gente passa uma vida inteira fora do nosso propósito, fora daquilo que a gente deveria ter mais foco. Então, olha como é importante, né, esse controle do nosso tempo, saber para onde que a gente quer ir. Tem até um ditado, né, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é bem isso mesmo, né, a gente precisa ter uma definição de rota na nossa vida, em todas as áreas, em todos os sentidos, tanto profissional como nos relacionamentos, vida pessoal, enfim, tudo, né. Como recuperamos o controle do tempo? Estudando os assuntos que iria conversar com aquele jovem em nossa entrevista, pus-me a relembrar minhas próprias experiências, procurando identificar os princípios que aplicara para colocar em ordem a minha vida interior. Consegui levantar 3 dados que me possibilitaram recuperar o controle do tempo. Olha só, ele recupera o controle do tempo. Não tem como recuperar o tempo perdido. É muito sério isso, né?
Preciso aprender a identificar meu ritmo de eficiência. Examinando com atenção meus hábitos de trabalho, descobri um fato muito importante. Certas tarefas eu realizo melhor sob certas condições e em certas horas. Olha que interessante essa colocação dele aqui, essa observação que ele fez na própria vida dele e traz para a gente observar na nossa também, porque a gente vai ter picos durante o dia, né? De maior disposição, de menos disposição, e a gente precisa se entender, se conhecer para saber em quais momentos eu estou mais apto a desenvolver essa ou aquela atividade. Isso é muito importante. Se trabalhar 2 horas na segunda-feira, não consigo quase nada. Ao passo que trabalhando 1 hora na quinta ou sexta, tenho bom rendimento. É que nesses dias consigo concentrar-me melhor. Por outro lado, nos primeiros dias da semana, quando ainda não estou preocupado com a pregação de domingo, acho-me com mais disposição para atender as pessoas. Mas à medida que vai chegando o fim de semana e começo a pensar mais no sermão de domingo, minha eficiência no trato com as pessoas tende a diminuir. Vamos detalhar um pouco mais essa observação. Meus momentos de estudo particular devem ser marcados na parte da manhã, quando disponho de longos períodos de isolamento ininterruptos. E as entrevistas com pessoas devem ser marcadas para a tarde, pois então me sinto mais disposto à reflexão e com maior acuidade mental. Depois que descobri meu ritmo de trabalho, passei a reservar as horas dos últimos dias da semana para estudo e a marcar reuniões com comissões ou indivíduos, sempre que possível, para o início da semana. Desse modo, o planejamento acompanha meu ritmo próprio. Já descobri também que sou uma pessoa diurna, isto é, gosto de acordar cedo. Já me levanto alerta e bem disposto, caso tenha ido dormir até uma certa hora, na noite anterior. Então é bom para mim ir dormir sempre mais ou menos no mesmo horário. Quando nossos filhos eram pequenos, exigíamos isso deles, e não sei por que nunca me ocorreu que seria aconselhável também a nós, os adultos, mantermos um horário regular. Assim que aprendi isso, procurei a deitar-me à mesma hora todas as noites. Nós temos o ritmo semanal, o ritmo diário e o ritmo anual. Descobri que havia períodos do ano em que me sentia a ponto de sofrer fadiga emocional, e nessa ocasião parecia que um lado meu queria fugir. Outro ponto aqui que ele detalha. Preciso ter um bom critério para decidir como aplicar meu tempo. Alguns anos atrás, meu pai, com muita sabedoria, me disse que um dos maiores testes a que é submetido o caráter humano consiste na escolha e rejeição das oportunidades que nos apresentam na vida. E o mais difícil, disse ele, não é saber escolher entre os que são boas e as que são ruins, mas sim agarrar dentre as boas aquela que é a melhor. E ele tinha razão. Tive realmente que aprender, e às vezes aprendi apanhando, a dizer não às coisas que eu desejava muito fazer, a fim de poder dizer sim a outras melhores. Bem importante isso aqui, né? Bem interessante. Há momentos em que essa decisão é bastante difícil, simplesmente porque desejo a aprovação dos outros. Quando aprendemos a dizer não a coisas válidas, corremos o risco de fazer inimizades e atrair a críticas dos outros. E ninguém gosta disso, então é muito penoso dizer não. Já percebi que muitas das pessoas que exercem cargos de liderança lutam com esse mesmo problema. Mas se quisermos realmente ser donos de nosso tempo, teremos que ser fortes e apresentar uma negativa firme, mas cortês, a atividades que talvez sejam boas, mas não a melhor. Outro tópico.
Para controlar e comandar eu mesmo o emprego do meu tempo, tenho que planejar com antecedência. Esse é o último princípio e o mais importante. E é aí que ganhamos ou perdemos todas as batalhas. Eu aprendi, e aprendi pela experiência, que tenho de colocar minhas principais atividades na agenda com 2 meses de antecedência. 2 meses. Se, por exemplo, estamos no mês de agosto, tenho que começar a pensar nas atividades do mês de outubro. E quais as primeiras coisas que vão para a agenda? Os aspectos imprescindíveis ao equilíbrio do meu mundo interior. A disciplina espiritual, a disciplina mental, o descanso semanal e, naturalmente, os compromissos com a família, com os amigos especiais. Em seguida, entra na agenda uma segunda faixa de prioridades, a programação da principal tarefa que exerço. Estudo para os sermões, matérias a escrever, desenvolvimento de lideranças e discipulados. Quais são as atividades de que você não pode abrir mão? Tenho percebido que muitas das pessoas que são desorganizadas nem sabem responder a essa pergunta. E por causa disso, não colocam na agenda as atividades mais importantes que iriam influenciar decisivamente na sua eficiência pessoal. Só se lembram delas quando já é muito tarde, e o resultado disso? Desorganização e frustração. As atividades não essenciais enchem a agenda antes que as essenciais cheguem a ela, e a longo prazo isso traz consequências penosas. Um dia desses, um homem veio falar comigo e perguntou-me se poderia tomar o café da manhã com ele para conversarmos num determinado dia. A que horas? Indaguei. Você é dessas pessoas que levantam cedo? Falou ele. Por que não às 6 horas? Consultei minha agenda e depois respondi, não dá. Desculpe, mas já tenho um compromisso para essa hora. Que tal às 7? Ele concordou em nos encontrarmos às 7, mas ficou um pouco espantado de saber que em minha agenda há anotações para um horário tão cedo. Eu tinha realmente um compromisso para as 6 da manhã. Aliás, ele iniciava antes das 6. Era um compromisso com Deus. Era a primeira pessoa da minha agenda naquele dia, e é onde ele está todos os dias. E esse não é um tipo de compromisso a que se possa faltar, quando se quer controlar o tempo e mantê-lo sob controle. É o passo inicial de um dia bem organizado, de uma vida bem organizada e de um mundo interior em ordem. Que lição, né? A importância da gente ter a nossa agenda organizada para até conseguir sair mais facilmente de situações embaraçosas, né? Muitas vezes a gente acaba falando sim quando queria falar não. E se você tá com a sua agenda em ordem ali, e naquele dia ou naquele horário você tá visualizando o compromisso que você tem, é muito mais fácil. Não posso porque a minha agenda já tá comprometida nesse dia e nesse horário. Então, a organização do nosso tempo, ela acaba nos trazendo paz, harmonia, né? Isso é muito, muito importante. Então, esse foi o capítulo de hoje, né? Capítulo 7. Eu vou deixar na descrição aqui as questões de hoje. E são bem profundas. São várias, são 11 questões. E são bem profundas para a gente analisar essa questão do nosso tempo. Espero que vocês tenham um excelente domingo. Que Deus abençoe a todos. E até amanhã para o próximo capítulo, que será O Melhor Perdeu a Corrida. Muito interessante também. Beijos, fiquem com Deus.